A paz do Senhor, meus queridos. Que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que fica lá em Jeremias. Glória a Deus. Lá em Jeremias capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém. Depois nós vamos estar lendo, louvado seja Deus, no capítulo 1, a partir do versículo 4, amém? Deus seja louvado. Olha só, que diz assim, louvado seja Deus. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeava. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, louvado seja Deus. Aí lá no versículo 1, no capítulo 1 também do mesmo livro de Jeremias, louvado seja Deus. Diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu acho tão impactante que essa palavra é para você mesmo, que talvez tem um chamado, está começando agora o seu ministério para pregação, para a palavra, o ministério da palavra de Deus, que muitas das vezes você teme no seu coração e você diz, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? A palavra do Senhor vem a Jeremias, aqui onde nós lemos, no capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, dizendo para Jeremias ir clamar aos ouvidos de Jerusalém, e pregar aos ouvidos de Jerusalém. Ele diz, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava mandando Jeremias ir e falar aos ouvidos daquele povo. Só que lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, ele começa a clamar ao Senhor, indagando ao Senhor, dizendo lá no capítulo 1, Deus diz, antes Jeremias que eu te formasse, Deus está falando para você, meu querido, antes que ele te formasse, louvado seja o nome do Senhor, no ventre da tua mãe, no ventre materno, ele já te conhecia, louvado seja o nome do Senhor. Antes que tu saísse do madre da tua mãe, ele já te conhecia. Jeremias, ele indaga o Senhor lá no capítulo 6, dizendo, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, quando nós somos convocados a levar a palavra, a ministrar a palavra, nós ficamos preocupados, porque, louvado seja o nome do Senhor, porque isso é normal, meu querido. Porque quando uma congregação senta para ouvir um pregador no púlpito, louvado seja o nome do Senhor, não imagina o que acontece antes daquele momento. Antes daquele momento, o pregador, ele passa por um trajeto. Antes daquele momento, o pregador, ele passa por um estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele busca uma preparação de Deus, ele busca uma preparação do céu. Louvado seja Deus. E quando nós recordamos aqui a história do profeta Jeremias, para saber que muitas coisas acontecem, amado, antes do púlpito, louvado seja Deus. Antes das coisas acontecerem,
O púlpito, ele é a parte, como que eu posso dizer para você, romântica. Louvado seja Deus. Para um ministério pastoral, louvado seja Deus. O ministério da palavra. Há sempre uma preparação. Há sempre uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sempre indagamos ao Senhor, Senhor, fala aquilo, papai querido, que o Senhor quer. Não aquilo que nós achamos ou que nós pensamos, mas aquilo, meu papai querido, que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Aí o Senhor indaga aqui a Jeremias, quando ele diz, Senhor, eu não sei falar, eis que não passo de uma criança. Deus indaga a Jeremias aqui, no capítulo 1, versículo 6, versículo 7, o Senhor diz, Jeremias, não digas que tu passa de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo, quanto eu te mandar falar, tu vai falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele vê aquela aflição de Jeremias, Deus acalma Jeremias dizendo, Jeremias, te acalma. Não precisa você dizer que passa de uma criança. Eu tô contigo. Só vai, faz a minha vontade, porque eu, Senhor, colocarei palavras na tua boca, Jeremias. Louvado seja Deus. E eu já quero ministrar teu coração a partir daqui e dizer, meu querido, não temas. O Senhor conhece essa chama que há no teu coração, esse fogo que inflama a tua alma. E não te preocupas. Tá, um dia que tu for ministrar, um dia que tu for levar a palavra de Deus. Porque diz o Senhor dos Exércitos, eu colocarei palavras na tua boca. Não temas diante dele, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Querido, eu acho tão impactante que o que vem antes do púlpito, o que vem antes de você levar uma ministração, muita gente não vê. É os bastidores. Às vezes a gente sobe ali, eu ou você que vai ouvir esse vídeo, que prega a palavra de Deus. Porque um ministro que é muita responsabilidade, que leva a palavra de Deus, um pregador que usa o púlpito com responsabilidade, sabe que existem fatos que lhe dão autoridade na pregação, e por trás ele tem toda uma preparação. Ele busca de Deus, Senhor, porque palavra tem, meu querido, tem palavra, tem. Mas nós não queremos levar aquilo que nós achamos que é agradável aos ouvidos. Nós temos que levar aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que Ele nos manda é aquilo que nós temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. O que vem antes do púlpito são os espinhos. Jeremias, ele fez tudo quanto pôde para não ter púlpito. Jeremias, ele fez tudo, querido, para não ter púlpito. Jeremias, louvado seja Deus. Jeremias, ele fez de tudo para não ter púlpito. Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Louvado seja Deus, porque eu não passo de uma criança. Mas, às vezes Deus coloca algo na nossa mão que nós nem queremos. Mas Deus achou graça. Não é porque nós somos bons. Não é porque nós merecemos. Não é porque eu e você é bonzinho, porque nós não somos. Não é porque nós merecemos. Mas é porque Ele viu graça. E às vezes nós não queremos. Nós não queremos. Mas Deus achou graça. E colocou na tua mão. E tem algumas unções que tu não pediu.
Tu não pediu a Deus porque tu não queria, mas o próprio Deus vai colocar na tua mão, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele se sentia pequeno aqui. Eu acho tão impactante que lá no versículo 9, a palavra diz que Jesus estende a mão. O Senhor estende a mão e toca na boca de Jeremias. Olha aqui. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É as palavras de Deus. Às vezes você prepara, porque você tem que se preparar antes do púlpito. Mas na hora Deus muda toda a palavra. Porque nós não fazemos de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Você tem que se preparar, claro. Mas na hora Deus muda tudo, diz: minha filha, é essa. É desse jeito. É dessa maneira que eu quero. Não precisa te preocupar, porque eu, o Senhor, colocarei e ponharei palavras na tua boca. Não é você que vai falar, é o próprio Deus falando através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico impactada aqui. E Deus ainda continua dizendo: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias não sabe de nada. Jeremias nada. Mas Deus olha para ele e diz: Jeremias, vai nessa tua força. Não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder e glória. E, querido, eu acho impactante. Eu quero citar aqui alguns desses fatos para que você que talvez está começando agora o seu ministério da palavra, o seu ministério, né, de um púlpito, não é verdade? Eu quero citar aqui o primeiro fato, apenas 3 fatos aqui. O primeiro fato é que antes do púlpito há um chamado, meu amado. Louvado seja Deus. Qual chamado? Não é o púlpito que faz o pregador. Não é. Não é o púlpito que faz, não é um púlpito que faz um pregador. Amém? Vai copiando, amado. É o pregador que designa o púlpito. Tem gente que só acha que ele é pregador se ele estiver no púlpito, mas não é. Não é assim. O pregador não acontece por acaso. Um pregador não acontece por acaso. Deus, o próprio Deus, chama o pregador para ser o quê? A sua boca. Não é por acaso. O próprio Deus o chama para ser profeta, boca de Deus, para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Primeiro, antes do púlpito há um chamado. Um pregador não acontece por acaso. Deus o chama, o pregador, para ser o quê? A boca de Deus. Deus chama quem Ele quer, como Ele quer, para ser o seu pregador. Louvado seja Deus. Eu acho tão incrível que o profeta Amós, louvado seja Deus, ele disse: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoras. Mas o Senhor me tirou após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Louvado. O segundo fato é que antes do púlpito há o quê? Uma preparação. O primeiro que eu falei, que antes do púlpito há um chamado. Segundo, há uma preparação. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode ceder o seu púlpito, meu amado, a qualquer um.
tem que saber quem é a pessoa, quem leva. Não é qualquer um que pode chegar ali, não pode. Porque as coisas de Deus é muito sério. Tudo que é do Senhor, ele tem ciúme. Ele tem ciúme do púlpito, ele tem ciúme do altar, ele tem ciúme. E nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Então, para qualquer pregador, ele precisa saber que quem é o homem de Deus que irá ministrar a palavra no seu púlpito. Quem é a pessoa que irá ministrar a palavra de Deus no seu púlpito? Se você conhece a pessoa, se você tem referência à pessoa, se alguém, louvado seja o nome do Senhor, te indicou esta pessoa, tem confiança nesta pessoa, se realmente a pessoa é homem ou mulher de Deus. Porque a Bíblia também diz que nesses últimos tempos houverão muitos em pele de cordeiro, lobos em pele de cordeiro. Então nós temos que saber realmente quem é aquela pessoa que vai de fato assumir, louvado seja o nome do Senhor, o púlpito. Louvado seja Deus. Paulo diz, quem deseja o episcopado, o homem que usará o púlpito, não pode ser neófito. Isto é, não pode ser pessoas imaturas. Louvado seja Deus. Deus de poder e glória. Ou seja, antes do púlpito, há um preparo, há uma responsabilidade. Envolve conhecimento das palavras cristãs, conhecimento das necessidades humanas, conhecimento da história da igreja, conhecimento da pregação, saber o que você vai falar ali na hora, saber o que dizer ali na hora. É por isso que antes do púlpito tem que ter preparação. Ah, não, eu vou lá no que vier ver. Não, não é assim. Tem que ter preparo. Não basta para um pregador um curso bacharel em teologia, em mestrado, em doutorado. Esse preparo do púlpito vai muito além. Vai muito além de palavras bonitas, de anel no dedo. Não, vai muito além. Trata-se de um conhecimento de Deus. Um conhecimento de Deus, uma intimidade com Deus. O Deus da vida pessoal do pregador. Por isso Paulo teve a ousadia aqui na palavra dele de fazer esse desafio. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lá em Coríntios. Louvado seja Deus. Deus de poder e glória. Então, antes do púlpito, primeiro tem que ter um chamado. Segundo, tem que ter um preparo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, antes do púlpito, há uma luta, meu amado. Oh, Deus. Querido, há uma luta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu vou falar para os irmãos que vai ouvir aqui. É batalha espiritual, meu querido. Eu já fui convocada algumas vezes para ministrar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sou pregadora, mas Deus vai preparando a gente pouco a pouco, né? Para a honra e glória do Senhor. Não tenho um grande conhecimento, mas eu creio que o Senhor vai dando graça, né? E é uma luta. O inimigo, ele não quer você feliz. Seja na hora de louvar, seja na hora de ministrar. O inimigo, seja na hora de orar. Porque tudo isso é uma intimidade. É você estar chegando mais perto de Deus. É você se achegando mais perto do Senhor. Então essas lutas é o inimigo, amado. Querendo te travar, querendo colocar barreira, esquecimento. Às vezes você está ali na agulha, na hora é aquele esquecimento, é o inimigo. Sabe? Para que você trave, paralise, louvado seja o nome do Senhor. Nós enfrentamos umas batalhas, amado, espiritual tremenda. Você que não enfrenta, não sei, mas eu, por exemplo, todos nós enfrentamos batalha espiritual, todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e glória. Aquele que vai ministrar a palavra de Deus, aquele que vai louvar, se ele não enfrenta, meu querido, uma luta, uma batalha espiritual, ele não pode ser considerado pregador, porque todo pregador tem batalha espiritual. Porque o inimigo que ele menos quer
é que você seja ministro da palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus e através da tua vida, outras vidas vão ser alcançadas. E o inimigo não quer. Então, um pregador que não enfrenta batalhas espirituais, eu não sei, eu não consigo nem entender. Porque tem que enfrentar batalhas espirituais. É travada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode ser até um excelente orador, até um excelente conhecedor de todas as regras oratórias. Mas um pregador, louvado seja o nome do Senhor. Batalha espiritual. Satanás não gasta o seu tempo com discurso, meu querido. Não gasta. Ele é capaz de convocar as suas hostes, meu Deus, demoníacas, para impedir que a palavra não seja pregada no púlpito. Ele não gosta. Essa luta de Satanás como pregador acontece antes do púlpito. É batalha. Tudo antes do púlpito, por trás do púlpito. Às vezes lá na hora você vê a pessoa ministrando aquela eloquência, aquela coisa toda, mas não sabe as batalhas travadas que tem por trás daquilo tudo. As batalhas espirituais, a preparação, louvado seja Deus. Deus fala a Moisés. Eu acho tão incrível que quando o pregador responsável vê aproximar-se o dia da sua pregação, parece até que a palavra some. Fala, meu Deus. Parece que tudo assim, Deus de poder e glória, parece que não chega ao seu coração, sabe? Aqui um exemplo aqui da palavra, dessa luta antes do púlpito, é a história de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés? Lá no Monte Horebe, Deus fala para Moisés, venha agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Louvado seja Deus. Moisés na hora estava. Amém? Então, querido, a mensagem que eu te deixo, você que está começando agora, tem um chamado ministerial para pregação, um chamado da palavra, tudo isso tem uma preparação antes do púlpito. Use com responsabilidade. Nós venhamos usar com responsabilidade. É muito grande, meu Deus. É muito grande. É batalha travada. É uma preparação. Amém? Então, quando você for convocado para ministrar, entenda que vai ter lutas travadas, vai ter lutas espirituais. Às vezes vão te falar palavras, mas a mensagem que eu quero te deixar através dessa palavra é: não temas. Igual o Senhor falou para Jeremias aqui, que Deus manda Jeremias, lá no capítulo 2, levar a palavra, clamar aos ouvidos de Jerusalém. E Jeremias, ele indaga o Senhor, dizendo que não sabe falar porque é criança. E o Senhor olha para ele e diz: não temas. E eu quero trazer essa palavra e dizer ao teu coração: não temas, porque Deus, Ele irá colocar palavras na tua boca. Não temas. E toda batalha espiritual antes do púlpito é normal. É normal. Mas não temas, porque o próprio Deus, Ele colocará palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tu só vai falar as palavras que Ele te mandar. Amém? Que você venha receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, meu querido, venha te alcançar. Amém? Deus é contigo. Deus é na tua casa. Deus é sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus. E que você venha ser um grande ministro da palavra de Deus. Amém?